Aleluia. Graça e paz. Amém. Por bondade, pegue tua Bíblia, aproveitando que você está em pé. Nós estamos em uma série de mensagens que o nosso pastor deu início aqui, que é sobre o poder da palavra. O pastor começou ministrando, depois nós ministramos também sobre isso, o Douglas ministrou, e agora vamos voltar. E a ideia hoje é falar sobre o poder que há na palavra de Deus. A gente falou muito sobre o uso, da nossa língua, usando a carta de Tiago, que a gente abençoa, como a gente amaldiçoa as pessoas. E hoje eu quero falar um pouco sobre a importância do uso da palavra de Deus na nossa vida. Amém? Aproveitando também, que é hoje uma formatura de dois cursos da nossa casa e que também estavam estudando a respeito da palavra de Deus. Vamos lá, então. Livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 8. Josué 1 e 8. Ok. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque se você assim fizer, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Pode sentar por bondade. Nós entendemos, eu sei que algumas pessoas concordam comigo, quando a gente estuda os tempos, as épocas em que estamos vivendo e o que está acontecendo no mundo. E a gente entende que há um grande avivamento para descer sobre a terra, e esse avivamento, a gente crê, e eu creio plenamente no que eu falo, que o Brasil será o grande enviador de profetas, pregadores, às nações da terra. E eu acredito nessa metamorfose, nessa mudança que a palavra de Deus irá proporcionar ao mundo. E isso, quando a gente pensa nisso, eu principalmente pensei alguns tempos de qual era a forma, qual eram os métodos que Deus iria usar para esse tempo em que estamos vivendo. E, na verdade, a gente espera coisas novas, que Deus faça coisas que Ele nunca fez, e na verdade Deus é um Deus de coisas novas, Ele faz realmente coisas novas, mas eu acredito que isso vai acontecer não pelo mundo em que vivemos, a forma que o mundo de hoje age, com a informação mais rápida. Os tempos são diferentes, as épocas são diferentes, não é o nosso alcance mais rápido à informação que vai trazer esse avivamento, mas eu acredito que algumas práticas que a Igreja de Cristo deixou, e que ela, ao retornar a viver essas práticas, ela viverá o avivamento na terra. Eu estou falando para você de coisas bem simples, que a igreja precisa voltar a praticar de uma forma mais intensa, e com o coração mais apaixonado. Eu estou falando para você de oração, eu estou falando para você de jejum, eu estou falando para você de amor à palavra de Deus. Eu falo isso porque às vezes a gente pensa que Deus vai mudar todos os métodos e as coisas para fazer algo extraordinário. E todos os avivamentos da história, desde o princípio da história da igreja, eles aconteceram em ambientes como este, de muita oração, de muito jejum e de muito amor à palavra de Deus.
Alguns deles forçados por uma perseguição intensa, aonde cristãos eram mortos, e como fez, o tão cruel Nero, quando ele queimou a cidade e pendurou os cristãos para iluminar como tochas acesas. Mas daqueles dias tão cruéis nasceram uma igreja tão forte, tão poderosa na terra, que abalou o mundo. E eu acredito plenamente que Deus vai fazer isso na minha e na tua vida, se você crê no poder que há na sua palavra. Amém? Então, a minha intenção essa noite é que o Espírito Santo desperte em nossos corações um amor pela sua palavra. Que a palavra de Deus não seja apenas um livro que carregamos debaixo do nosso braço, ou que dizemos que amamos, mas que ela realmente se torne parte da nossa vida. Então, que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração isso, que isso seja forte, que nós voltamos a nos apaixonar pela palavra de Deus, que nós desejamos lê-la, amá-la, vivê-la principalmente. O ser humano, ele está perdido, ele está sem direção, porque ele não conhece a palavra de Deus. A transformação da nossa geração, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas igrejas, ela só será possível quando nós voltarmos o nosso coração, a nossa alma e o nosso amor pela palavra de Deus. Nada se muda, nada se cria, nada se transforma, nenhum ambiente é mudado na tua vida, se não for pelo poder da palavra de Deus. Se não for assim, você vive apenas uma religião, você vive apenas um entusiasmo, sei lá, o que você quer, uma terapia motivacional, mas a palavra de Deus é muito mais do que isso. A palavra de Deus, ela é forte, ela é poderosa, ela muda ambientes, ela transforma a vida, ela cura, ela restaura, ela alimenta, ela guarda, ela protege, ela tem poder suficiente para mudar a tua vida. Então, se você chegou aqui hoje desanimado, prostrado, com problema, com dificuldade, entrega o teu coração à palavra de Deus, ao que o Espírito Santo de Deus quer ministrar a tua vida. E eu tenho certeza que a partir de hoje, de que você entenda qual é a parte que você tem que fazer e qual é a parte que a palavra de Deus faz na tua vida, a tua vida será mudada. O mais incrível de tudo isso é que algumas pessoas estão morrendo de sede, com a fonte da água viva nas prateleiras da sua casa, em cima da sua geladeira, em cima da sua mesa. Elas têm a fonte e estão padecendo sede. Isso Jesus mostra quando ele vai se encontrar junto ao poço de Jacó, com uma mulher da cidade de Samaria, que tinha uma vida totalmente desagradável aos olhos humanos, mas quando Jesus se encontra com ela, e Jesus revela a sua vida, ou seja, Jesus é a palavra de Deus diz que Jesus é o verbo que se fez carne, ele é a palavra que se tornou carne. E quando ela se encontra com a palavra, quando a palavra de Deus é o espelho na sua vida, tem uma das coisas que a palavra de Deus deve ser na nossa vida, é o espelho, ou seja, ela mostra a realidade do nosso coração e quem realmente nós somos. Quando Jesus se encontra com aquela mulher naquele poço, e Jesus mostra para ela a realidade da sua vida, e Jesus diz que tinha para ela uma água viva, que estava falando de vida eterna, estava falando de um novo mover na sua vida. Então ela se espanta, e ela até questiona Jesus: como eu vou tirar a água viva desse poço, porque ele é profundo demais. Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então, se o mundo está com sede, é porque eles ainda não experimentaram o doce sabor da palavra de Deus. Se o mundo está com fome, é porque ainda não teve acesso às verdades escritas deste livro, que tem poder para transformar nações, reinos, enfim, o que você possa imaginar. Imagine a tua vida.
Vamos lá. Por que que nós devemos amar? Por que que nós devemos ler? Por que que nós devemos viver a palavra de Deus? Primeiro, porque ela é o único manual de vida cristã que nós temos para viver na face da terra. Eu quero que coloque eu vou usar bastante textos, até porque a ideia é bem mais didática mesmo essa noite. No Evangelho de João, capítulo 5, e versículo 39. Jesus vai estar falando a respeito de vida eterna, e Jesus dá o caminho para que isso aconteça. Está ali. Vamos ler junto comigo? Vamos lá? Por quê? E são, ou seja, examinai as Escrituras, está falando da palavra de Deus. Qual é a diferença entre ler e examinar? O que você entende? Cadê os professores aqui? A Tati está aqui, a Patrícia está ali. Qual é a diferença? Eu quero que você me diga qual é a diferença entre ler uma coisa e examinar. É uma pergunta. Oi? Não ouvi. Então, examinar é detalhes, é detalhar o texto, vamos usar essa expressão. Então, a palavra de Deus não é apenas para ser lida, ela é para ser examinada. Então, a vida eterna, esse texto é bem forte, porque ele parte de um princípio de vida eterna. Então, a vida eterna, ela é encontrada quando eu examino a palavra de Deus. Então, Jesus está dizendo, examinai as Escrituras, porque vós cuidais nela ter a vida eterna, e são ela que de mim testifica. Segundo ponto, eu vou correr alguns pontos bem rápido. A palavra de Deus, ela é a única fonte de alimento para a nossa alma. Nós somos um ser que, alguns discordam, mas eu acho que a maioria concorda, que nós somos divididos em 3 partes: corpo, alma e espírito, ok? Ou tem alguém aqui que pensa diferente? Ok. Corpo, alma e espírito. O corpo é o exterior, é o que carrega a tua alma e o teu espírito. A alma é a sede das tuas emoções, dos teus sentimentos. E o espírito é o ambiente de relacionamento entre você e Deus. E a palavra de Deus, ela é poderosa e ela alimenta a nossa alma através de um relacionamento com Deus pelo Espírito. Por que que Deus soprou o ruach no homem? Porque o homem não é apenas uma alma vivente, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então Deus fez o homem com a necessidade de um relacionamento com ele. Ora, quando Deus coloca Adão no jardim lá no Éden, e Deus todos os dias aparecia para conversar com Adão, é porque Deus estava dizendo que o homem precisava deste relacionamento. Então, lá no Éden não tinha Bíblia, mas, porém, a palavra de Deus estava no Éden, porque o próprio Deus, a própria palavra, estava lá conversando com Adão todos os dias. Se nós precisamos comer todos os dias, beber água todos os dias, para cuidar das necessidades físicas do nosso corpo,
Então, qual é a fórmula, o meio, o método que precisamos ter para alimentar a nossa alma? É o relacionamento com Deus e com a sua palavra. Agora, pasme você da notícia que eu vou te dar. A única parte em nós que é eterna é justamente a nossa alma. Então, deveria ela ser a nossa maior preocupação. Mas me parece que às vezes nós mudamos e invertemos a situação, ou seja, nós cuidamos mais com o corpo do que com a alma. Aí tem uns mais gordinhos, do que os outros. É porque eles cuidam mais do corpo, enfim. Brincadeira. Mas a mesma, não é a mesma. Ou seja, o cuidado que nós deveríamos ter com a nossa alma, ele deveria ser muito, mas muito maior do que o cuidado que nós temos com o nosso corpo. Não estou dizendo que não é para cuidar do corpo, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Eu só estou querendo colocar para você uma linha de prioridades da nossa vida e provar para você que nós trocamos e invertemos isso. Ou seja, se aquilo que é eterno, aquilo que não é mortal, deveria então ser muito mais cuidado do que aquilo que é mortal, do que aquilo que é perecível, porque o corpo, você queira ou não queira, ele vai morrer. Ele vai voltar para o pó. Ou ele vai ter que ser transformado, vamos dizer, que Jesus venha e você então suba para o céu, com esse corpo que você tem, você não vai subir, ele precisa ser transformado. Então, o nosso maior cuidado deveria ser com a nossa alma. Mas, como a gente não vê, como não é estético, então as pessoas cuidam mais do seu corpo. E eu não quero mexer nesse assunto, mas basta você analisar se não é assim que funciona o mundo, se as pessoas não estão muito mais preocupadas com o corpo do que com a alma. Se a alma não se alimenta, se a alma não bebe água, logo então ela fica doente. Ou seja, pode estar com o corpo perfeito, mas com a alma doente. Porque só existe uma forma de cuidar da alma. É se alimentando de Deus. Ou se você conhece outra forma, por favor, fale que eu não conheço. A palavra de Deus é tão importante, mas tão importante, que Deus, quando trata desse assunto, Ele não coloca tempo estabelecido de meditação. Coloque para mim Salmos número 1 na tela. Salmos número 1. Vamos lá. Salmos 1. Eu quero que você leia comigo, mas eu quero que toda a igreja leia. Ok? Vamos lá então? Bem. Nem. Ou seja, feliz é o homem ou a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado é felicidade plena, ou seja, estado de felicidade completa. Muda o próximo. Antes, vírgula. Antes, vírgula. Antes do quê? De qualquer coisa. Por isso que é antes. Antes, o seu prazer está na... Agora,
Pare, que o texto se explica por si só. E na sua medita. Quando é que eu devo ler a Bíblia? Quando é que eu preciso meditar na palavra de Deus? Responda. De dia, ou seja, sempre. É fácil de entender, não é? Se fazer assim, vamos lá? Vamos lá? É que às vezes a gente quer o versículo 3, o outro, sem fazer o 2. Esse é um problema. Mas vamos lá, eu quero o resultado de quem medita na lei do Senhor de dia e de noite. Próximo. E cujas folhas não murcha. Olha a última parte, irmão, eu vou vir aqui, porque é profético demais isso. E tudo quanto ele fizer, será bem. E tem gente fazendo campanha da vitória. Você acredita nisso? Com um texto desse. Então, o que acontece? O que está acontecendo? Eu quero que Deus cuide de mim. É bem difícil, é pesado um pouquinho, né? Eu quero que Deus me guarde, eu quero que Deus me abençoe, que Deus me prospere, que Deus faça tudo isso, sem eu me alimentar. Aí sabe o que a gente faz? Culto para isso acontecer. Aí a gente faz o culto da benção 1, o culto da benção 2, o culto da benção 3. E as pessoas vêm porque querem a benção, e a benção, e a benção. Mas o processo está errado. Porque as pessoas não amam a palavra de Deus, não têm intimidade com ela, não sabe nem abrir no livro de Salmos, tem a Bíblia, mas nunca lê. E eu repito a frase que eu comecei a minha ministração. É a mesma coisa que eu ter um poço de águas cristalinas profundas na minha casa e eu morrer de sede ao redor dele. Eu vou falar aqui um perigo que existe. 2 perigos. Primeiro, é eu querer ter o poder do Espírito Santo sem conhecer a palavra de Deus. Isso eu chamo de fanatismo. O segundo, é eu querer conhecer tudo sobre a palavra de Deus e não deixar o Espírito Santo agir através de mim. Isso tem o nome, se chama formalismo. Então, podemos ter pessoas fanáticas e pessoas formais. O fanático é aquele que, eu não sei, o pastor sabe fazer, eu não consigo. Você já sabe. É tudo fogo, 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 fogo. Palavra de Deus, nada. O formal é tudo aquilo, nada de fogo. Só teoria. Os 2 ambientes são perigosos demais. Como que a gente deve viver, então? A gente deve viver cheio de palavra e cheio de fogo. Ou seja, como que eu vou ter fogo e palavra? Ora, pois bem, como que se alimenta um fogo? Colocando? O que é lenha? Lenha. O que é lenha na vida espiritual para você? Lenha. Lenha é oração, é jejum. A lenha serve para quê? Para manter o fogo aceso. Então eu preciso orar. Então eu não jejuo e oro para outra coisa a não ser manter o
fogo aceso. Então eu preciso colocar lenha. Então lenha é oração, é jejum. Então quanto mais eu oro e mais eu jejum, mais lenha eu coloco. Quando eu paro de colocar lenha, o que acontece com o fogo? E se o fogo se apaga, a chaleira que está em cima do fogo, a água fica morna. E aí eu podia fazer uma aplicação lá de Apocalipse da igreja de Laodiceia. Aquele que é morno da minha boca. Porque a parte que Deus mais detesta em nós é quando nós somos morno. Quando nós não estamos nem lá e nem cá. Como que eu sei que o crente é morno? Quando você conversa com um crente morno, você diz, como que você está, irmão? Mais Eu e aí, irmão, como que vai? É ruim conversar com um crente morto, né? Estou indo. Vamos lá. Vamos voltar aqui. A palavra de Deus, ela é inspirada. Ou seja, ela tem um poder de renovação extraordinário. Que você ouve eu aqui hoje à noite, que nem você está me ouvindo aqui ou aí na tua casa, e você pode ouvir outra pessoa amanhã falando do mesmo texto, do mesmo assunto, porém em um contexto diferente. Porque ela é inspirada. Ela não é um livro metódico que fica só sempre. Não. Ela é inspirada, ela proporciona vida. O que significa a palavra inspirada? A palavra inspirada significa soprada, ou seja, ela foi soprada por Deus. O que eu estou fazendo aqui não é pregando as minhas palavras. Eu só sou a voz. A palavra é de Deus. Nós só somos a voz, o meio, o canal, para que a palavra de Deus flua e mude circunstâncias na tua casa, no teu coração, na tua vida. E eu sei que nesta noite o Espírito Santo de Deus vai fazer isso no teu coração e já está fazendo, e vai fazer isso na tua casa, na tua vida, na tua história, no teu trabalho, na tua família, porque não é as palavras do Joel, não é as palavras do Adalto, é a palavra de Deus. Coloca aí para mim, fazendo um favor, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Vamos lá? Vocês estão rápidos. Eu quero dizer para o pessoal aí da mídia, vocês estão bem mais rápidos do que antes. Vamos lá. Toda a Escritura é inspirada por... Então não vem com essa, irmão. Porque a Bíblia é um livro antigo, escrito há 3, 4 mil anos atrás. Não. Ela é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação em justiça. Próximo. A fim de que o homem de Deus seja e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus é inesgotável. Não tem como chegar e dizer, não tem mais o que tirar daqui. Já tirei tudo. Não. Ela é simplesmente inesgotável. Ninguém vai conseguir esgotar a palavra de Deus. Porque ela se renova todos os dias. Isaías capítulo 46, versículo 9 e 10 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim.
Eu já preguei sobre isso, lembra? Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Ou seja, Deus faz o fim antes do começo. Eu vou repetir isso. Deus faz o fim antes do começo. Tudo que vai acontecer na tua vida, Deus já fez. Então, por que eu estou aqui? Eu estou aqui para começar a fazer aquilo que Deus já terminou. E isso se chama propósito. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Antes de você nascer, eu já tinha escrito a tua história em um livro. O salmista disse que Deus viu o seu corpo ainda quando não tinha forma, e a sua história foi escrita. Lá no céu tem um livro, está escrito todos os teus dias, desde o dia que você nasceu até o dia em que você vai morrer. Jesus, Deus escreveu a tua história. Basta você entender isso e viver aquilo que Deus escreveu. Amém? Mas ela precisa ser lida, e precisa ser ouvida, e precisa ser guardada. Apocalipse 1 e 3. Apocalipse 1 e 3, próximo está o 2 aqui. Exatamente. Bom, antes de ler aqui. Por que tem gente que morre e não cumpre o propósito? Você acredita nisso, que tem gente que morre sem cumprir o propósito, sim ou não? Então aquele hino lá não funciona. Eu não morrerei antes que o Senhor cumprir em mim. Todos isso. Eu cantando não dá, né? Mas você já entendeu. Então, por que tem gente que morre antes do tempo? Vou usar essa. Porque ele não cumpre o propósito, ele não vive o propósito que Deus estabeleceu, porque o propósito de Deus para a tua vida está aqui. É simples assim. Bem-aventurado, já falei para você, que é felicidade plena, ok? Então, feliz aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam. Então a palavra de Deus não é apenas para ser lida, não é apenas para ser ouvida, mas ela tem que ser lida, ouvida e guardada. Ok? Vamos lá. Agora eu quero mexer num ponto bem interessante. Quem já ouviu aqui alguém dizer, enfim, de um conhecido que faleceu, alguém dizer, que faleceu ou que não faleceu, mas é tido como uma pessoa de muita fé. Já ouviram essa expressão? Não, ele é um homem de fé. O que vale é que tinha fé. O que é fé, irmão? Da onde vem fé? A gente fala, tu não tem fé? Você tem fé, amém? Então vamos pegar um pouquinho isso. Coloque aí na tela para mim Romanos 10 e 17. Sabe de onde vem a fé? A fé não é fruto do teu coração. Não é motivação da tua cabeça. A fé é resultado de um princípio. Cadê a tradução? Não é essa a tradução que eu quero, mas vamos lá. A fé vem... Aqui. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a... Da onde vem fé? Da palavra de Deus. Se não for daqui, com todo respeito à tua religião, ou você que me assiste, é crença, não é fé. A única
única coisa capaz de produzir fé é a palavra de Deus. E ela mesmo diz, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Mais forte do que isso é nós entender que a palavra de Deus é a única fonte de vida eterna. Isso está em João 5,39. Coloca na tela, João 5,39. As pessoas andam desesperadamente à procura de vida eterna. Esse é o contexto do mundo. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais nelas a vida, ter nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. A palavra de Deus é o único manual que te leva ao céu. Salmo 119, 105 diz assim, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Sem ela, se a palavra é lâmpada e é luz, sem luz e sem lâmpada você está nas trevas, no escuro. É o resultado normal da ausência da luz. Então, quando a Bíblia diz que ela é lâmpada para os pés e luz para o meu caminho, ela está dizendo que ela é o único meio de direção correta, sem erro, sem margem nenhuma de erro. Então, com ela, você jamais estará perdido. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E eu quero concluir, eu estou indo para o final, com o texto de Tiago 4 e 8, que agora eu vou mexer um pouquinho, talvez, no teu modo de pensar sobre a vida cristã. O que diz esse versículo? A primeira parte ali, lê para mim uma pessoa bem alto. Grita aí. Mais um. E ele? Tá, qual é o princípio então? Quem é que chega primeiro? Chegai-vos a e chegai-vos a e ele, à medida que eu me aproximo de Deus, Deus se aproxima de mim. Isso se chama vida cristã. Às vezes a gente fica aqui e dizendo, Deus vem, Deus vem, vem, vem Deus, vem Deus. E não é assim que funciona. A gente tem uma ação, e essa ação parte da gente. Chegai-vos a Deus, e aí Deus se chegará a vós. Como é que eu chego a Deus? Aqui. Essa aqui é a palavra de Deus. Então, eu me chego a Deus, ação, e Deus se chega a mim, reação. Você tem que entender uma coisa, Deus sempre reage. Às vezes ele age, mas quase sempre ele reage. Eu vou te dar outro texto para você entender isso. Está em Jeremias 33:3. Quem sabe de cor? Quem sabe de cor? Sabe, Edneia? Vai lá. Clama a mim e responder-te-ei. Ou seja, ação, clama a mim, reação, responder-te-ei e anunciar-te-ei que não sabes. Então, sempre parte daqui a ação e depois vem de Deus a reação. Mas o mais interessante é que a palavra de Deus, ela vai revelar para nós tesouros que estão escondidos
ela revela, ela descobre isso, para que o seu coração seja consolado e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da ciência. Ou seja, Deus é uma fonte de riqueza inesgotável. A revelação de Deus é dada através da sua palavra. Examinai as Escrituras, porque cuidais nela ter a vida eterna. A palavra de Deus tem um poder de educação para os nossos filhos. E eu quero usar o texto lá do Antigo Testamento, Deuteronômio, eu não lembro. Quem lembrar, por favor, pode me dizer a referência. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimará a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando. Também as atarás por sinal na sua mão, e colocará como nas testeiras das tuas portas, das tuas janelas, e escreverás nos umbrais da tua casa. Está em Deuteronômio, não lembro o texto. E eu quero concluir dizendo que a palavra de Deus é mais poderosa do que a tradição. Oi? 6 e 7. A palavra de Deus é mais poderosa do que a tradição. E eu vou te provar isso com um texto de João 5. Por quê? Porque tem muitas pessoas que elas se refugiam a sua vida na religião. E a religião não pode salvar ninguém. A tradição não salva ninguém. João 5 é a história de um homem que estava à beira de um tanque chamado Betesda, esperando um milagre. E ele estava há 38 anos num tanque, à beira de um tanque, precisando de um milagre. E certo dia, Jesus Cristo, a própria palavra, o verbo encarnado de Deus, passou naquele tanque e foi até aonde aquele homem estava e lhe fez uma pergunta: você quer ser curado? O que o homem respondeu é a resposta de todo religioso: eu estou há 38 anos aqui na beira do tanque, mas ninguém me ajuda a descer. Por quê? Porque dizia que naquele tanque, de tempo em tempo, descia um anjo e agitava as águas, e quando a água era agitada, o primeiro que caísse no tanque era curado. Então ele estava lá, pagando todo o pedágio da religiosidade, à beira de um tanque, aonde acontecia um movimento, e aquele movimento curava alguém, mas não era ele nunca que era curado. Até o dia em que Jesus chegou naquele tanque, a palavra viva de Deus, o verbo de Deus, e pergunta para ele se ele queria ser curado. Ele olha para Jesus e a primeira resposta que ele dá é a resposta do religioso: eu não tenho ninguém que me ajude a descer do tanque. Ou seja, eu estou cumprindo o ritualzinho todo certinho da vida religiosa, porém continuo paralítico, continuo coxo, continuo sem poder andar, mas eu cumpro os deveres e a cartilha que a religião me impõe. Jesus estava dizendo: não é assim que funciona. Levanta, anda, pega a tua cama, coloca nas tuas costas e vai para a tua casa. A religião é tão cruel que quando aquele homem pega a sua cama, que era uma espécie de um tapete, ele enrola, coloca nas costas e vai para a sua casa, e ele encontra duas pessoas na estrada, o que aquelas pessoas dizem para ele? Hoje é sábado. Você não sabe que não pode carregar a cama no sábado? 38 anos paralítico. E eles
deveriam pelo menos dizer: uau, como é que você está andando? O que aconteceu? Ficar perplexo, de repente, apavorados: meu Deus, o que aconteceu com você? Você é o aleijado, porque era conhecido, estava 38 anos dentro da igreja, tanque, esperando um movimento. E não acontecia nada, mas o religioso diz: não, você não devia ser curado no sábado, porque no sábado não pode levar a cama. É para você que eu estou pregando, que pensou que a religião ia te curar, que a religião ia mudar o teu coração, que a religião ia transformar a tua vida, e quem sabe você é bem parecido com o homem à beira do tanque. E quem sabe você diga: quanto sacrifício eu já fiz, quantas penitências eu já paguei, quanta esmola, quanto sofrimento eu já passei para receber esse milagre. Fecha os teus olhos. Deixe tua religião para lá. O verbo vivo de Deus, a palavra de Deus, através da pessoa chamada Espírito Santo, ele vai caminhar nos corredores desta igreja essa noite, e vai tocar no teu coração, e vai dizer: ei, 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 eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Você quer ser curado? Você quer ser transformado, ser mudado? Não se firme mais na religiosidade. Não faça como aquele homem que só acreditava no milagre se acontecesse o processo certinho que ele tinha aprendido na história daquele tanque, que era só o primeiro que fosse lá dentro daquele tanque que era curado. Então ele não sabia do poder que existia na palavra de Deus. Então ele estava lá na igreja de Betesda, naquele tanque, aonde acontecia esse movimento, aguardando que alguma coisa passasse para mudar a história da sua vida, até o dia em que Jesus Cristo de Nazaré entrou naquele tanque e foi lá, atravessou aquela multidão de coxo, aleijado, doente, foi pulando por cima deles e chegou até aquele homem que há 38 anos estava esperando o milagre, e disse uma só palavra: levanta e anda. Espírito Santo de Deus, destrói toda a religiosidade do nosso coração esta noite. Destrói toda a religiosidade do nosso coração essa noite. Não é a tradição dos meus pais, não é. Não é a tradição dos meus avós, não é. Não é a minha frequência, não é a minha atitude, é o poder da tua palavra. Não é, diga: eu não vou mais pagar penitência. Tem crente que paga penitência sim. Eu não vou mais pagar penitência, eu não vou, não. Eu quero viver o fluir, o poder que há na tua palavra. Na tua palavra, diga apenas uma palavra, como disse aquele criado, aquele homem que tinha uma posição de destaque, mas ele disse: eu não sou digno de que Jesus venha na minha casa, mas diga apenas uma só palavra e o meu servo vai ser curado.
A palavra de Deus essa noite para você é essa, é uma só palavra. O que precisa mudar na tua vida, o que precisa mudar na tua casa, na tua história, não é o teu esforço, não é o teu sacrifício, não é mais isso, não é as tuas campanhas, não é nem o tempo teu de oração, não é isso que muda. Você não consegue fazer nada para impressionar Deus. Deus não se impressiona com as coisas que você faz, mas Deus se move quando o teu coração for quebrado, for moído diante dele, e diga: Deus, pode mexer dentro de mim. Quando você diga: Deus, eu estou disposto a ser mexido, a ser tratado, a ser curado, que nesta noite o Espírito Santo de Deus mexa em você. Isso, toque profundamente na tua alma, destrói de nós, Senhor. Tira tudo aquilo que impede, que atrapalha que a tua palavra entre no nosso coração. Arranca, Senhor, toda a incredulidade do nosso meio, arranca todo o poder do inferno, arranca de dentro de nós, Senhor. Cura. Faz de mim tua vontade. Pois só na tua vontade eu posso me completar. Cura. Vai curando, Espírito Santo, vai curando. Eu posso me completar. Cura. Isso. Cura. Leva onde eu posso ouvir tua voz. A tua voz. Eu posso ouvir a tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Você tem uma arma tão poderosa nas tuas mãos, ao teu alcance, chamada palavra de Deus. Você tem uma fonte de água viva, você tem um remédio para todas as dores, todos os traumas da tua vida. Você não precisa viver de culto em culto, não. Você pode ter uma vida diária com Deus. Você pode ter uma conversa diária com o Papai do céu. Aquele relacionamento que foi quebrado lá no Jardim do Éden por causa do pecado, pode ser restaurado na tua vida, na tua casa, na tua família. Todas as coisas lá na tua casa que não estão dando certo, precisa ser mexido, precisa ser mudado a forma de você tratar isso. Comece pela palavra de Deus a partir de hoje. Mas você precisa entender, você precisa acreditar, você precisa se apaixonar pela palavra de Deus. Você precisa amar a palavra de Deus. Você precisa entregar o teu coração para esta palavra. Você precisa se apaixonar por isso. Isso tem que ser a verdade mais pura e mais poderosa da tua vida. Você não pode ter outro amor além da palavra de Deus. Você não pode amar nada mais do que a palavra de Deus. Você tem que amar a palavra de Deus mais ainda do que você ama a tua própria vida, do que você ama o teu filho, a tua esposa, o teu esposo. A palavra de Deus deve ser a tua fonte de alimento. Você deve desejar isso, você deve querer isso. Isso deve envolver você, isso deve fazer
fazer você se apaixonar, e eu não consigo fazer isso com palavras aqui no púlpito, mas o Espírito Santo consegue fazer isso. E a minha oração essa noite é que o Espírito Santo de Deus coloque uma paixão no teu coração pela sua palavra, mas uma paixão tão grande, que você não consiga mais viver longe disso, você não consiga mais viver sem ler esse livro, você não consiga mais viver sem desejar ouvir a palavra de Deus. Você precisa mudar algumas coisas que você ouve e que são erradas. Comece a ouvir a palavra de Deus. Você precisa parar de ouvir certas coisas que não produzem fruto na tua vida, mas só te atrapalham. Você precisa mudar algumas coisas, que nessa noite o espelho da palavra de Deus mostre a realidade do teu coração. Oh, essa é a nossa oração, que a palavra de Deus nos confronte e que ela diga: você precisa melhorar, você precisa mudar isso, mudar aquilo. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você. Você sabe o que precisa mudar, você sabe o que você precisa fazer. Então comece a fazer. Então faça um pacto com Deus essa noite e peça perdão primeiro por ter negligenciado a sua palavra. Peça perdão primeiro por ter abandonado a sua palavra, por não ter tirado tempo para isso. Diga: Deus, me perdoe, mas que o amor de Deus, que o primeiro amor volte no teu coração, e que você não seja mais morno, não seja mais crente pela metade, mas que seja cheio do Espírito Santo de Deus. Oh, e que haja fruto na tua vida, que você seja como uma árvore frutífera plantada junto a ribeiros de águas. Precisamos nos apaixonar de novo pelas coisas sagradas. Nos apaixona de novo, Jesus. Faz de novo. Nos apaixona de novo, Jesus. Tira toda a frieza, toda a mornidão da nossa vida. Nos leva para um lugar secreto, um lugar da intimidade, um lugar onde se pode ouvir sua voz. Eu quero me apaixonar de novo. Eu quero voltar a viver a essência de um cristianismo de verdade, de um amor verdadeiro, de um coração apaixonado por Ti. Oh, Espírito Santo, que isso possa ferver no coração dessas pessoas que me ouvem esta noite. Nos leva para esse lugar, para esse ambiente de cura, de paternidade. Eu sinto o Espírito Santo aqui essa noite, de uma forma extraordinária. Eu sinto que Ele está transformando vida, pessoas, que Ele está curando. Toma o teu lugar, Senhor, na minha vida. Faça dessa canção a tua oração essa noite. Coloque-se de pé. Vem, toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar. Toma o teu lugar.
leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, Jesus, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Teus pés. Eu quero essa noite perguntar se tem alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus. Levante a tua mão. Você nunca fez isso? Quer tomar essa decisão hoje? Levante a tua mão. Tem alguém? Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? A palavra de Deus diz que aquele que confessar publicamente diante dos homens e entregar sua vida será salvo. A palavra de Deus tem o poder de salvar você. Tem alguém que quer fazer isso? Faz assim. Não estou te oferecendo religião, já preguei contra a religião essa noite. Então não é isso. É Jesus mesmo. Tem alguém? Faça assim, quero orar por você. Não. Eu quero orar por pessoas que estão vivendo um nível de angústia muito grande na sua vida. Por causa da religiosidade. Onde é que você está? Quero orar por você. Por você que foi religioso, tentou fazer, tentou. É como aquele homem na beira daquele tanque. Tem alguém? Eu quero que você saia do teu lugar, queremos orar por você. Então vem aqui na frente. Isso. Vem cá. Tem mais alguém? Por você que a palavra de Deus não ocupava o primeiro lugar na tua vida. E você sente a necessidade de fazer isso a partir de hoje. Você entendeu a voz de Deus. Tem alguém? Vem cá. Amém. Ok, não vou insistir. Há pessoas aqui que sofreram tanto em nome de ter que pagar um preço, sendo que Jesus já pagou o preço. A palavra é: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. A palavra de Deus é uma delícia, é gostoso demais servir a Jesus, não tem nada de pagar, Ele já pagou o preço. Então você que está sofrendo, nós queremos orar por você sair desse fardo de tristeza, angústia e dor. Há uma revelação nessa noite para você viver um evangelho de poder, o poder da palavra. Você vai sair daqui para governar, para reinar em Cristo Jesus, para desfrutar da autoridade da bênção de Deus. Nenhuma casa e nenhum lugar vai te oprimir nunca mais. Você é livre em Cristo Jesus. Deixa o fardo, saia desse sofrimento e venha a Jesus. Amém? A igreja, levante a mão para cá, feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, que és o refrigério da nossa alma, o nosso auxílio, o nosso socorro, estende as tuas mãos sobre essas pessoas que estão aqui na frente e que
tentaram de algumas formas na sua vida, até pagaram, Senhor, algumas penitências, fizeram coisas tentando, encontraram a solução, encontraram o milagre, mas não encontraram. Mas entenderam que não há nada que não possa ser mudado pelo poder da Tua palavra. Então, Senhor, eu quero esta noite orar por elas, por essas duas pessoas que estão aqui, e que o poder que há no Teu nome, o poder que há na Tua palavra, provoque, Senhor, uma mudança radical, uma transformação total na vida delas. Há poder na palavra de Deus. Que a sua vida, a sua história, a sua casa nunca mais seja a mesma a partir de hoje. Que toda ansiedade, toda depressão caia por terra essa noite, pelo poder da palavra de Deus. Todo o espírito de morte, toda vontade de morrer, eu te destruo essa noite, pelo poder que há na palavra de Deus. Em nome de Jesus seja destruído todo mal, toda angústia, toda aflição, todo desejo de suicídio. Eu te repreendo, demônio, essa noite. A igreja me ajude a orar. Eu te repreendo essa noite pelo poder que há na palavra de Deus. Em nome de Jesus você será livre, 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 livre. Em nome de Jesus, você não viveu, Deus não te fez para viver tomando remédio para poder dormir, não. Deus não te fez para isso. Em nome de Jesus, cura, que haja cura, que haja cura. Eu ministro cura, cura na tua vida, cura, 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 Senhor. Que Deus cure a tua alma, o teu coração, a tua mente, que seja renovado, que tu tenha a mente de Cristo. Em nome de Jesus, a renovação do teu entendimento pelo poder da palavra de Deus. Que a palavra de Deus te encha, te complete, te restaure, te anime, te dê vida. Em nome de Jesus, está feito, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor por todas as maravilhas que o Senhor tem feito. Tudo que eu preciso para viver, eu me lanço aos teus braços, onde